Beleza? Vamos lá. Boa noite, irmãos. Atos capítulo 26. Estamos quase encerrando aqui já. Julgamento da prisão de Paulo. Está parecendo julgamento de político brasileiro esse negócio, né? Não sai a sentença, também não solta o cara. Eu vi esse negócio. Delicado, né? Bom, então vamos lá, irmãos. Atos capítulo 26. Recapitulando o que nós falamos nas últimas semanas, nós viemos falando da prisão do apóstolo Paulo, a prisão que acabou determinando na cidade de Jerusalém a viagem dele que ele vai fazer na semana que vem, no penúltimo capítulo, para Roma, né? Algo que Deus já havia preparado ele, algo que o Espírito Santo já havia falado através de outros homens e mulheres, profetizando que a vida dele seria difícil. E aí nós falamos também, né, nesses últimos capítulos, sobre como que ele havia sido preso, e ele acabou não sendo julgado. O cara deu um banho-maria nele, ele ficou 2 anos na cadeia. Depois, por fim, trocou aquele que era o governador, só que colocou uma pessoa que não tinha intimidade com a lei dos judeus. No final das contas também, acabou que o julgamento não deu nada. E aí ele apela para César, ele usa a cidadania dele romana para que ele não fosse julgado por um tribunal judeu. E por fim agora nós vamos ter o auxílio do tal do rei Herodes Agripa, que a gente fez aquela recapitulação também, lembrando que ele é o descendente, né? Ele é o 4º ou 5º ali na dinastia dos Herodes. Então ele é alguém que não apenas faz parte de um povo que conhece muito bem os judeus, como o pai dele foi o grande perseguidor da igreja, o primeiro monarca a perseguir oficialmente a igreja. Então é complicado, porque esse cara conhece os judeus, ele é político no sentido de que ele tem que administrar o povo judeu, ao mesmo tempo não arrumando confusão com Roma, mas ele tem lá os seus motivos também para odiar os judeus, da mesma maneira que o seu pai odiou. Então é uma situação super delicada do apóstolo Paulo aqui nesse julgamento. Nós terminamos na semana passada o capítulo 25, onde a gente vê então o governador Festo, que é esse cara que eu falei que não tem informações sobre a cultura e a religião dos judeus, pedindo para o rei Agripa auxílio, dizendo assim: já então que o senhor tem intimidade com a cultura deles, então eu peço que você interrogue Paulo. Então nós estamos indo agora para o 3º interrogatório, e de agora vai sair essa sentença aí, onde por fim Paulo vai ser trasladado para Roma, para que a gente encerre o livro de Atos, tá? Então vamos lá, tá preparado aí, Rafa? Beleza? Leia para nós então, Atos capítulo 26, o capítulo todo. O capítulo é curto também, então vai dar para fazer ele todo. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da vossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por quê? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui.
Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministério e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para que lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e o poder de Satanás, a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo as palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isso, se levantou o rei e o governador e Berenice, e os que estavam com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. É isso aí, meus irmãos. Vamos lá, voltando no começo do capítulo então, Atos 26, começa, dizendo: Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Então o rei Agripa agora vai conduzir esse terceiro interrogatório de Paulo, e acontece segundo o costume ali típico dos judeus, A gente vê Paulo fazendo algo que a gente percebeu não apenas nos evangelhos, mas também no livro de Atos. O cara levanta a mão, todos os demais fazem silêncio, e então ele pode falar. Não é normal dentro da cultura deles que quando uma pessoa está com a palavra que lhe foi concedida ao levantar a mão, ele seja interrompido. Então Paulo vai poder fazer toda a sua defesa aqui, em um tribunal romano, mas no interrogatório sendo conduzido por um rei que lida com o povo judeu, que conhece muito da cultura judeu. Então a gente vai ver aqui, daqui em diante agora, a defesa de Paulo. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns elementos. O primeiro é que Paulo faz uma conexão entre a cultura dos judeus e a cultura do evangelho. A linha do raciocínio de Paulo é muito essa. Ele está mostrando que ele, na verdade, não está defendendo outra fé, que ele não está defendendo uma outra religião,
mas que a progressão natural de todas as promessas de Deus é exatamente Cristo Jesus. Então, é muito legal essa conexão que Paulo faz. Outra coisa, quando ele foi interrogado pela primeira vez lá pelo Sinédrio, Paulo cita o nome do Ananias. Não sei se vocês se lembram, ele fala assim, olha, eu tive uma visão, e aí nessa visão apareceu Jesus para mim, e Jesus me chamou. Vocês vão ver aqui mais para frente, que ele vai descrever a mesma visão, mas ele omite a questão do Ananias. E tudo isso faz parte da sabedoria de Paulo em lidar com o tipo de pessoa que ele está lidando. Por que lá ele citou Ananias? Porque o Ananias era, dentre a geração dos judeus, um homem considerado de testemunho irretocável. Agora, para uma pessoa que não é judeu, que é apenas conhecedor da cultura, ele citar um judeu valoroso não tem valor algum, não tem razão nenhuma. Então Paulo, quando vai falar aqui com o rei Agripa, vocês vão ver que ele faz outro tipo de construção. Eu gosto de ver essas nuances no texto, meus irmãos, porque eu acho que às vezes muitas pessoas vivem a sua caminhada de uma maneira muito inocente, de uma maneira até mesmo, eu diria, infantilizada, no sentido de a gente entender que nós precisamos estudar, nós precisamos raciocinar, pensar, saber como falar com cada um. Isso é muito oportuno. A gente não pode confundir a simplicidade do Evangelho com a gente ser simplista demais, no sentido de que a gente, quando isso vai acontecer, né? Fomos levados até mesmo a defender a fé perante autoridades do nosso tempo, aí a palavra diz assim, não se preocupe com o que vocês vão dizer. Isso não quer dizer que é para você ir lá e dizer qualquer coisa. Isso é para que você se concentre, então, em conhecer as coisas de Deus, para que o Espírito Santo fale através de você com sabedoria, não falando apenas palavras fruto de argumentações, mas palavras que tenham sensibilidade para saber como chegar no coração de cada um. E às vezes eu vejo que a igreja, na sua caminhada, né, com o passar dos séculos, ela se tornou muito insensível nesse sentido. Hoje nós estamos vivendo o tempo dos extremos. Ou para pregar o Evangelho, o cara negocia os valores do Evangelho, até ele tornar um negócio totalmente digerível para a pessoa, a ponto de negociar os princípios de Deus, ou então a gente prega aquele Evangelho que já não comunica, a gente não tem a sensibilidade de como falar com cada um. Literalmente você vira e fala assim, Jesus é o caminho, ou aquela melhor de todas ainda, né? Jesus é a resposta. Mas qual que é a pergunta, né? Para quem não fez a pergunta, não adianta você dar a resposta. Então são crises dos nossos dias. E eu gosto muito de ver a sensibilidade do apóstolo Paulo nesse sentido. Ele sabe com quem ele está falando e então ele conduz o discurso dele em sintonia com o público que está ouvindo ele. Quando ele vai falar para os judeus, ele cita os profetas, ele cita o próprio partido dos fariseus, ele cita toda a ortodoxia deles, ele faz questão de cumprir os seus votos, raspar a cabeça, passar por purificação, ele vai no templo no sábado e depois reúne com a igreja no domingo, né? A gente fica discutindo, é o sábado ou é o domingo, né? Então o Paulo literalmente faz de tudo para conseguir alcançar alguns com a mensagem do Evangelho. Agora, quando o Paulo está lá no meio dos gentios, aí ele come carne de porco, ele faz exatamente tudo aquilo que ele não faria quando ele está no meio dos judeus, porque ele sabe que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele sabe que não são essas coisas que salvam, mas essa conexão entre as pessoas nos dá a oportunidade, então, de falar de modo que a gente chegue no coração delas. Então, a gente vai ver aqui a defesa de Paulo nesse sentido. Ele diz assim, verso 2: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormemente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então, gente, ele já fala, eu estou feliz de poder me defender perante o senhor, rei Agripa. Não era para estar tão feliz assim, né? Mas ele já deu a fita de assim, de tudo, pelo menos um ponto eu tenho com o senhor aqui que me favorece. Tudo que eu falar a respeito da nossa religião, o senhor conhece, o senhor entende. E o Festo não entende nada, por isso que pediu a ajuda do Agripa, né? Então ele fala esse tipo de coisa. Essa satisfação de Paulo
se dá exatamente pela questão, como eu disse, do Agripa ser conhecedor do costume dos judeus, e a fama do Agripa, no seu tempo, né, isso outros historiadores contemporâneos a esses fatos aqui, dentre eles o Flávio Joséfo se destaca, que é um nome que a gente falou várias vezes, né, desde que a igreja surge. Ele é uma testemunha dentre os judeus, ele nunca se converteu, mas ele é uma pessoa que testemunhou todo esse movimento da igreja. Ele fala a respeito desses governadores e tudo mais, e quando ele cita a fama desse rei Agripa, ele fala assim: esse rei Agripa é o típico político, porque ele só é rei pela concessão de Roma. Porque Roma, quando vem e estabelece o seu império, quem não se submete, eles matam, mandam embora, acaba com o cara. Então, para ele ser rei, ele precisa estar debaixo da tutela romana. E o Agripa, então, seguindo a tradição dos seus pais, se submete. Mas ele, não sendo judeu, lida com o povo judeu, porque os grupos de judeus na região onde ele reina são muito numerosos. Então o que acontece no final das contas? Acontece que ele precisa ser um conhecedor da cultura e fazer política. Ele tem que parecer para os judeus que os defende perante Roma. E ele tem que parecer para os romanos que está, na verdade, fazendo tudo que ele está fazendo em favor dos judeus para não causar problemas ao império. Político, né, gente? Mas no fundo, qual que é o interesse dele? O interesse dele é ele mesmo. O interesse dele é continuar no governo, o interesse dele é garantir uma vida tranquila para si mesmo. Então, Paulo sabe dessa situação do rei Agripa. Sabe que ele é um homem dividido. Então, dependendo como ele conduziu o argumento aqui, ele pode fazer com que o Agripa fique tendencioso, né, a favorecê-lo, a dar um parecer depois para o Festo que faça sentido, né? Porque, de certo modo, o reinado dele depende desse equilíbrio entre os judeus e entre Roma. Então, Paulo vai começar agora a explicar qual é a sua história para o rei Agripa, e em cima da sua história depois, ele conta os fatos que aconteceram, que fez com que ele tivesse essa divisão de opiniões com os judeus, né? Então, verso 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Então, Paulo já fala aqui, olha, eu não preciso dar testemunho da minha vida, porque até esses caras que não gostam de mim sabem da minha fama. Sabe que eu sou um cara que cresci aqui. Eu cresci, inclusive, ele não fala aqui especificamente como falou em outros interrogatórios, porque ele não está falando, obviamente, para os fariseus, ele está falando para um rei que é estrangeiro e que governa sobre a região. Então ele não fica citando o Gamaliel, que a gente falou, que é o mestre mais renomado da sua época. Paulo foi discípulo dele. Mas ele fala, olha, todas essas pessoas aqui sabem, não preciso dar testemunho. Verso 5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então aqui Paulo mostrou o currículo educacional dele. E puxou todo o histórico escolar dele. Está dizendo, então, dentre a religião dos judeus, eu não era qualquer um, não. Você pode aí tirar informação com qualquer um vai saber a quem eu servi, quem que me ensinou e como que eu vivi. E, para deixar muito claro, eu fiz questão de viver dentre aqueles que são considerados os mais ortodoxos, os mais sérios, os mais chatos. Relembrando, né, gente, a gente já falou isso N vezes aqui, principalmente no livro de Atos, mas os grandes grupos que há ali no Sinédrio é o grupo dos saduceus, que são aqueles que prestam culto a Deus da porta para dentro no templo, e os fariseus, que acreditam que nós podemos servir a Deus através da observância da palavra. Com a destruição do templo no ano 70, os saduceus acabam. Então todo o judaísmo que nós temos hoje, ele é de origem farisaica. Então os fariseus é que acabaram permanecendo. E se a gente parar para pensar também, a igreja é muito parecida com a maneira de se organizar dos fariseus. Isso não é um defeito, porque os caras eram bons. A gente citou essa estatística, né, no começo do livro de Atos.
Falei para vocês que dizem aí as lendas, né? É lenda porque nós não temos nenhuma comprovação disso. Que no tempo ali da igreja primitiva, havia em torno de 480 sinagogas na cidade de Jerusalém. É como se fossem 480 pequenos grupos. Só que a cidade tem 25 mil habitantes, gente. Então, na boa, assim, os caras são muito bons, né? Porque nós, para conseguir fazer uns 10 pequenos grupos, tem que... Se a gente somar, acho que talvez todos os grupos caseiros que a gente tem, de todas as igrejas de Uberlândia, eu tenho minhas dúvidas da 500. Vocês terem uma ideia do tamanho da eficiência do trabalho dos fariseus no ensino. Outra curiosidade, vocês se lembram quando a gente, mais para trás aqui, vê Paulo na cidade de Éfeso, e o Paulo vai trabalhar fazendo lonas, né? Fazendo tendas. Fazia, na verdade, o tecido que era usado para tendas, né? E aí a gente comentou, falando assim, mas como que Paulo, sendo um homem religioso, sabia fazer tenda? Na doutrina dos fariseus, era proibido cobrar para ensinar. Então todo fariseu tinha também um outro ofício, porque se a estrutura da sinagoga ou do templo não fosse suficiente para conseguir manter um sustento digno para ele não exigiria das pessoas que ele prega absolutamente nada. Ele ia fazer o corre dele para inteirar o sustento com o seu próprio esforço. Então, se você parar para pensar, os fariseus são bons demais, né? E são exatamente esses caras que agora estão juntando com o grupo que eles não gostam, dos saduceus, para perseguir Paulo, né? Então, quando a gente tem um inimigo em comum, os valores vão ficando todos de lado, né, gente? Aí, então, do verso 6 agora aqui até o verso 8, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando de maneira bem explícita e direta qual é a crise dos fariseus, grupo do qual ele fez parte, com a vida dele, com a jornada dele. Então diz assim, verso 6: agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então a construção aqui já ficou clara. Ele falou assim, olha, eu não estou sendo julgado por alguma coisa que eu fiz. Eu estou sendo julgado porque eu estou observando aquilo que os nossos pais prometeram, que Deus prometeu para os nossos pais. Falou, então essa acusação sobre mim ela é infundada nesse sentido. Por quê? Porque eu estou só obedecendo o mesmo mandamento que todos nós recebemos. E o rei Agripa, conhecedor da tradição dos judeus, sabe que esse negócio dos mandamentos, das profecias, tudo aquilo que é o Antigo Testamento, é muito sagrado para o judeu, gente. É muito sagrado. Há um temor, um zelo assim, extremo com relação à observância dessas coisas. Verso 7: a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível, verso 8, né? Entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Então Paulo aqui faz a sua construção, dizendo, no final das contas, eu estou sendo acusado de ser um dissidente da religião, mas eu estou falando de coisas que dizem parte da nossa fé na mesma religião. Os fariseus, como a gente disse na semana passada, acreditavam na ressurreição. Gente, o saduceu, às vezes a gente fala isso nos cultos aqui, a galera não fica ligado na seriedade disso. O saduceu, no seu serviço da porta para dentro, ele se tornou um cético. Você fala assim, mas peraí, mas da porta para dentro não tem tudo aqueles rituais, ritual de purificação, ritual de não sei o quê, ritual de pega o animal, e tem que matar o animal virado para o lado tal, e tem que drenar o sangue, e não serve qualquer animal. Depois disso separa a gordura, e aí queima naquele lugar, e aí a lenha que foi tudo aquelas preparações. É o livro de Levítico, aquela chatice toda, aquele bagulho difícil de ler, que o livro repete a lei mais de uma vez, né, que é para ficar gravado, né? E depois a gente vai ler, dá um trabalho danado aquilo lá. Aí imagina, os caras observam tudo isso, as roupas, as vestimentas. Se a mulher do cara está menstruada e ele encostou nela, não, agora eu estou impuro, eu não posso nem entrar lá. Pensa no rigor desse povo. E o que aconteceu com esse povo? Se tornou cético. No final das contas, eles acreditam assim, servir a Deus é fazer tudo essas parafernálias litúrgicas.
é fazer todas essas coisas. Mas, gente, é isso aqui, acabou. Morreu, morreu, entendeu? Que julgamento, ressurreição. Não, pecado não é problema não, a gente peca, mas vem cá, faz sacrifício, está tudo certo. Os caras que se tornaram mais apegados aos ritos, também se tornaram os mais céticos. Olha que coisa esquisita, gente. E isso é diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje? Não é. Muita gente tem aderido à vida da igreja por conta dos ritos. Quanto mais a gente sofisticar, se a gente começar a usar gola clerical aqui, vinho de paletó e gravata, se a gente começar a sacralizar alguns elementos, tem gente que fica satisfeito. Tem gente que fala assim, nossa, agora eu estou indo lá na igreja, tem um ar de sagrado. Gente, ar de sagrado não quer dizer que é sagrado. Porque dá para a gente fazer um culto na praia, entendeu? Descalço, sem púlpito, sem microfone. Ué, Jesus fez isso. E para conseguir falar com a multidão, ele ainda foi no barco. E ainda mandou afastar um pouquinho para conseguir ter acústica para conversar com aquele tanto de gente. Jesus fez isso. E mesmo não sendo uma coisa litúrgica, não sendo essa coisa engessada, foi bênção para todo mundo. Deus foi glorificado através daquele momento. Agora nós, muitas vezes, nós estamos buscando o oposto disso. A gente quer a sofisticação. A gente quer o rito. Ou então a gente quer o quê? O serviço. Não, eu estou servindo a Deus, eu tenho que ir ao culto. Tem, mas por quê? Se a gente esquecer o porquê que a gente tem que estar junto, meus irmãos, a gente já virou igualzinho os saduceus. O saduceu, eu diria que nos dias de hoje, é o tipo da pessoa que fala assim, olha, é eu e Deus. As outras pessoas que estão aqui é porque Deus exigiu que fosse aqui. Mas se possível fosse, eu ficaria na minha casa. Por isso que eles pegavam e falavam assim, ó, você quer servir a Deus? Venha para o templo. E os fariseus? Os fariseus estavam no templo? Sim. Estavam lá quando se cantava louvores a Deus? Estavam. Estavam lá oferecendo sacrifícios? Também. Agora, e o resto do tempo da semana? Todo sábado o fariseu estava lá. Agora, e os outros dias da semana? Nos outros dias da semana, os fariseus andavam por toda a região da Judéia e abriam pontos de pregação. E ensinavam as pessoas. E ensinavam o quê? A Escritura. Então eles liam em cada sinagoga os profetas, a lei, e ensinavam as pessoas. E as pessoas podiam tirar dúvidas. Tinha que ter 30 anos de idade para poder abrir a boca, né? E só os homens, as mulheres também não. Mas ainda assim é uma quebra de paradigma dentro da religião. Tanto, meus irmãos, que com essa perseguição de Roma ao sistema judaico, é óbvio que só permaneceu os fariseus. Porque quando você acaba ali com esse judaísmo, por essa perseguição romana na cidade de Jerusalém, gente, já tem sinagoga espalhada até na Europa. Aí não tem como parar o negócio mais. Então é genial, né? O que acaba acontecendo então, é que a gente vê aqui Paulo fazendo essa construção. Falando que ele, como fariseu, acredita na questão da ressurreição dos mortos, como todos eles acreditavam. Verso 9, diz assim, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Então agora Paulo vai contar a história da sua conversão para o rei Agripa. Quando ele estava falando com os judeus, ele já contou isso tudo, irmãos. Então, por isso que nós estamos repetindo as mesmas histórias. Mas agora ele está falando para alguém que tem conhecimento da cultura dos judeus, e é aqui que eu chamei a atenção de vocês no começo, que ele vai pular algumas coisas que não são relevantes, dentre elas a história do Ananias, que é o cara que Deus levantou de bom testemunho judeu, para ir lá e conduzir ele, e tirar as escamas dos olhos, para ele voltar a enxergar. Essa parte da história ele pula, né? Então ele diz... que a gente estava lendo aqui, devia eu praticar muitos atos, verso 10, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então vamos só mastigar umas coisas aqui. Paulo está dizendo que tudo o que ele fez sob a tutela dos principais, ou seja, esses que estão me acusando,
tem que entender que toda a minha jornada aconteceu porque eu estava sendo obediente ao que eles mandaram. Então, se eu cheguei aonde eu cheguei agora, é porque eu estava a serviço destes homens. É assim que ele começa a conversa. Outra curiosidade, ele diz aqui: encerrei muitos dos santos nas prisões. Quando a gente fala da palavra santo hoje, a gente vê essa questão dessa sacralidade. Mas santo, neste contexto, meus irmãos, significa separado. É uma expressão similar até à palavra fariseu. Só que fariseu já virou um nome próprio para aquele que é de uma determinada doutrina. Porque fariseu também significa separado, só que dentro do aramaico. Agora aqui, essa expressão que a gente está dizendo como santo, são os separados no caminho, que é como eles chamavam a fé cristã, só entre os gentios que colou esse nome de cristão, e que era pejorativo, depois a gente acabou adotando o negócio. Então, toda vez que a gente vê santos aqui, é uma referência comum. Falar os santos, quem é? É o povo da igreja, é o povo separado nesse caminho desse tal Jesus Nazareno aí, tá? E aí ele diz outra coisa aqui: encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então, gente, aqui a gente tem uma narrativa mais precisa, a respeito da questão de como essa perseguição ocorria. Porque a gente sabia de alguns casos de pessoas que foram mortas, como, por exemplo, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, Era um lá dos 7 diáconos, Eles estabelecem os diáconos lá em Atos 6, se eu não me engano. No capítulo seguinte já morre o Estevão, e aí depois já começa a morrer tudo, Por fim desandou esse negócio. Já teve um que apostatou da fé, Então a igreja vem com os problemas desde sempre, tá, gente? E Deus não perdeu o controle sobre nada. Porque às vezes a gente hoje vê gente em crise, Fala assim: levantou o fulano, aí o fulano não virou nada, Então, na igreja primitiva aconteceu também, viu? Eles pegaram 7 homens de bom testemunho, o primeiro morreu no capítulo seguinte, já. A pedrada. Esse, pelo menos, morreu firmeza, Agora, o tal do Nicolau, depois que virou diácono na igreja, entendeu que devia ter mais de uma mulher. E mais do que isso, começou a pregar isso para as pessoas. Aí a gente vê nas cartas lá de Deus lá para as igrejas no Apocalipse, você vê Cristo falando assim: o que eu tenho a favor de vocês, numa das igrejas lá, é que vocês aborrecem, abominam a obra dos nicolaítas. Ou seja, ele está dizendo assim: está vendo, essa igreja aqui, o mérito dela é ter virado e falado assim: isso aí que você está ensinando está errado. E fez correr não apenas o cara, como também todo mundo que estava com esse ensino que não tem nada a ver com o evangelho. Então, outro diácono que já deu errado aí, Então, dar errado faz parte, viu, gente? Eu acho que Deus não está preocupado com essas coisas do jeito que a gente está preocupado. Até porque Ele já sabe o final. Então, se Deus não está preocupado, eu acho que a gente devia ser um pouquinho mais misericordioso e dormir mais tranquilo, Essa ansiedade do nosso coração não faz parte. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma descrição a respeito de como que Paulo está dizendo que em mais situações, provavelmente, pessoas foram mortas. Pessoas foram não apenas perseguidas, mas foram mortas nesta perseguição. Isso é muito sério, porque até então a gente não tem tantos elementos apontando para isso. A gente sabia que ele ia lá e com muita violência lançava essas pessoas na prisão. Mas agora aqui ele próprio diz que muitos foram levados à morte, Verso 11: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Gente, olha a natureza do serviço que esse cara acreditava estar prestando a Deus, hein? Pensa, Paulo, com as cartas lá das suas autoridades religiosas, pegava ainda uns soldados para ajudar e saía até por cidades fora da Judéia. Que aí com essas cartas eles podiam usar o espaço da sinagoga. Aí você imagina, a sinagoga, gente, é um ponto de pregação. É num pequeno grupo. Então imagina que do nada ele aparece, perseguia os cristãos
que, como a gente disse, não rompiam com a cultura do judaísmo assim de cara. Não era essa a proposta, porque eles acreditam que Cristo é o cumprimento daquilo que era a lei dos judeus. Então o cara se convertia e continuava indo lá, porque o que estava sendo ensinado na sinagoga? O Antigo Testamento. Ele falou, nós continuamos lá. Então eles se reúnem com o restante dos judeus no sábado e reúnem a igreja no domingo, sem dificuldade nenhuma. Aí aparece um homem como Paulo, que ainda era Saulo, né, ainda usava o seu nome de hebreu lá, e quando ele aparece, pegava essas pessoas, levava para a sinagoga, gente. Tipo levar para a igreja. Então vamos achar os hereges aqui entre nós, vamos trazer para o prédio da igreja e vamos torturar essas pessoas, até que eles blasfemem. E, gente, para nós isso pode parecer algo bobo, assim, que não tem muito valor. Mas para o judeu, meu irmão, isso é muito sério. O blasfemar o nome de Deus é muito sério. O blasfemar o nome de Jesus é muito sério. É muito sério mesmo. Tanto que isso é uma das coisas que a tradição diz para nós, que era muito importante. Diz que os apóstolos e os demais discípulos ali da igreja primitiva, uma das suas orações constantes dizia isso, dizia assim: Senhor, não permita que sobrevenha sobre nós uma perseguição tamanha que a gente não consiga não negar o Senhor ou não blasfemar. O cara preferia morrer do que negar a Deus. Mas Paulo gostava de cutucar mesmo. Ele queria ver o cara blasfemar. E eu imagino a tamanha decepção que a pessoa ficava até consigo mesmo, que muitos desses caras Paulo não precisava nem matar. Fazia o cara blasfemar e ainda soltava ele, como a vergonha da fé que professa. Nos nossos dias, estamos blasfemando na vida da igreja já, né? Palavra de um crente não quer dizer nada, né? Tem uma lenda, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, que diz que quando ele era seminarista lá, tal, aí um cara foi na janela lá e falou assim: olha lá, uma vaca voando. E aí o Agostinho, tonto do jeito que era, né? Porque ele tem umas coisas no testemunho dele muito zoado, gente. Mas é muito legal como é que Deus usa uns caras tão tortos para ter testemunhos tão extraordinários, né? Aí diz que ele sai correndo, chega lá na janela, cadê? E aí todo mundo riu, né? Falando assim: ai, que tonto, não acredita numa vaca voando? Aí ele fala assim: eu achei mais plausível uma vaca voar do que um cristão mentir. Muito forte, né? Pra vocês terem uma ideia dessa questão do testemunho do Agostinho, né? Dizem que quando ele está lá para ser ordenado, né, que ele vai virar padre, o que acontece? Acontece que, tipo assim, os caras chamam ele e ele já sabe o que vai acontecer, e ele tinha tanto temor daquilo, que sabe o que ele fez? A hora que ele entrou na sala, ele já começou a contar os pecados dele. Pegou e falou: eu não sirvo, que eu sou escravo do pecado da luxúria, e tal, mas vomitou. Pensa num cara que botou tudo na mesa. Para quê? Para se desqualificar logo e já ser cortado. Aí a hora que ele contou aquilo tudo, que todo mundo caiu de joelho, virou e falou assim: rapaz, esse homem é um homem de Deus mesmo. A gente não precisa nem apertar ele já vem e confessa todas as suas dificuldades. Então não teve jeito. Mas muito interessante, né, gente? Isso era para ser a nossa prática comum, né? O testemunho do Agostinho é genial. Então, voltando aqui, meus irmãos, essa questão da pessoa blasfemar era muito séria para eles, né? Então aí Paulo vai dizer o que aconteceu, do verso 12 agora em diante. Ele diz: sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, gente, aqui ele conta o testemunho dele, que a gente já viu esse testemunho umas 3 vezes no livro de Atos, fácil. O que eu queria chamar a atenção aqui? A palavra de Jesus para Paulo.
né? Porque está traduzido de uma forma muito formal, né, gente? A gente não conseguiu mudar isso, e isso não foi mudado exatamente por ser uma expressão idiomática, né? Então, Jesus fala: Saulo, Saulo, porque me persegues, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso, né? Recalcitrar contra os aguilhões. Isso é uma expressão idiomática, e a ideia, né, o significado dessa expressão, quer ver ela ao pé da letra aqui? Eu até anotei isso de uma maneira bem... Opa! Espera aí que eu perdi. Aqui. Significa dura coisa, significa é doloroso, não é difícil. Porque às vezes essa é a nossa ideia, né? Dura coisa Aí você pensa assim, olha, é muito difícil esse caminho que você está tomando. Não é isso que Cristo está dizendo para Paulo. O que Cristo está dizendo é assim: doloroso caminho é esse que você está seguindo. Tipo assim, vai ter dores. E aliás, o chamado de Paulo já é debaixo de dores mesmo, né? E a questão dos aguilhões, os aguilhões, gente, eram pontas que era colocada na ponta de uma vara para cutucar os animais. Então, basicamente, essa expressão significa o seguinte: tem os animais de carga, que puxam carga, que o condutor vem com aquela ponta tocando eles e fazendo eles irem pelo caminho correto, o caminho que eles têm que ir. O que Deus está dizendo, o que Cristo está dizendo para Paulo é assim: eu sou o condutor, e você está dizendo que é aquele que existe para fazer a minha vontade, mas você está lutando contra a minha condução. E isso é um caminho doloroso. Isso aí vai doer em você. Essa é a ideia. Então isso é um provérbio grego, viu, meus irmãos? É algo da cultura grega, muito comum naquela ocasião. E, meus irmãos, isso suscita em nós uma grande dúvida. A dúvida é: será que Paulo estava plenamente convicto daquilo que ele estava fazendo mesmo? Ou será que o Espírito Santo já não estava soprando no coração dele? Dúvidas. Dúvidas, no sentido de que ele está lá fazendo tudo que ele foi comissionado a fazer, mas ele estava sendo cúmplice de assassinatos, levando pessoas a blasfemarem. Será que esse homem não chegou a vacilar no seu coração? E talvez essa visão onde Jesus vem e fala com ele não é simplesmente aquela cereja que tem ali no bolo e que vem e dá sentido a todas as outras coisas? É algo muito interessante, né? Então, a palavra de Jesus é isso. Está dizendo assim: olha, essa pressão que você está sentindo aí, que está te gerando incômodo com relação ao jeito que você está vivendo, sou eu que estou colocando. E é um caminho muito doloroso você resistir à pontada que eu vou dando para te guiar pelo caminho certo. Bem legal isso, né? Verso 17. Aí Paulo aqui agora faz uma construção, falando, inclusive, de uma maneira muito agradável ao rei Agripa. Ele diz: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, o que chama atenção nesses dois versículos, né? Ele fala, olha, Jesus está dizendo: você agora vai estar sendo livrado dos gentios e dos judeus, mas eu estou enviando você para ambos. Você está sendo enviado para ambos. Isso já é um escândalo para o judeu, porque o judeu quer que o gentio se lasque, né? Mas, gente, o rei Agripa ficou feliz demais, ó, porque agora ele está dizendo assim: olha, eu não apenas estou sendo fiel àquilo que diz a lei de Deus, todas as profecias, como eu ainda recebi uma instrução explícita do Senhor de que essa mensagem de salvação se aplica para você também, se aplica para quem não é judeu. Então o cara agora já se sentiu incluído, já ficou feliz, né? Verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem, né, tomassem vergonha na cara e se convertessem a Deus,
fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Mais uma vez, ele colocando o rei Agripa na situação, hein? Tá vendo? Ó, esse evangelho que eu estou pregando serve para os pequenos, mas serve para os grandes também, hein? Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então a pregação de Paulo aqui foi muito boa. Relativizou alguma coisa? Não, o ministério dele, aliás, sempre foi mais com os gentios do que com os judeus. Mas ele soube como falar aqui, hein? Rei Agripa se sentiu constrangido à fé. Aí o que acontece, gente? Verso 24. Dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então o Festo, que não conhece a lei dos judeus, acha que toda essa construção do Paulo é sofisticada demais para fazer sentido. Fala: Paulo, você está ficando louco, você dizendo que tem coisa desde lá do começo da tradição, que na verdade aconteceu essas coisas de natureza sobrenatural, e é por isso que você fez o que fez, você está ficando louco. E aí Paulo rebate, verso 26. Porque o rei, diante de quem falo, verso 25, né? Mas ele disse: não deliro ao potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem fala com ousadia, sabe estas coisas. Então, mais uma vez, ele puxa a sardinha para o rei, né, gente? Sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se faz em qualquer canto. Então, mais uma vez, falou: Festo, eu não estou louco. Essa construção toda que eu falei da lei é desse jeito mesmo. O rei Agripa sabe. O rei Agripa, que tem conhecimento da cultura dos judeus, tem ciência disso tudo aqui. E aí Paulo provoca. Verso 27. Gente, a ironia do texto é uma coisa engraçada, né? Porque me soa irônico isso, mas a gente não tem ideia do como isso soa falado, né? Do como que num tribunal isso apareceu. Então, aí vai da imaginação de cada um, a gente fica só no que o texto fala, né? Verso 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Então agora ele pegou um cara que é rei entre os judeus, mas presta continência para Roma. Se ele falar mal dos profetas, gente, é um incidente diplomático no reinado dele. Então, de tudo, ele botou o Agripa numa sinuca de bico. Tanto que ele não espera a resposta do rei Agripa. Ele fala: você crê nos profetas? Eu sei que crê. Então, Paulo aqui provoca, né? Verso 28, resposta do rei Agripa. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Gente, isso não é a resposta de alguém, entendeu? Que está sendo convencido. Isso é a resposta de alguém que está sendo encurralado, dizendo assim: olha, opa, espera aí, do jeito que você está falando aí, daqui a um pouco você vai dizer que eu sou cristão também. Que é difícil demais para o rei de se posicionar, ainda mais numa audiência pública, cheia de testemunhas, de maneira nenhuma que ele vai fazer isso. E aí Paulo completa, verso 29. E disse Paulo: prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos quantos hoje estão me ouvindo, se tornassem tal qual eu sou, exceto essas cadeias. Então Paulo defende a sua fé e defende que este caminho que ele seguiu é o caminho de coerência. Agora, falar o exceto as cadeias, gente, é muito interessante, porque a pessoa que está sendo acusada de alguma coisa, ela literalmente está abaixo. A gente tem assim, as autoridades, a gente tem o povo romano, tem o resto do povo e tem os criminosos. A gente falou aqui, acho que na semana passada ou na outra, sobre como que o criminoso, a vida dele é curta. Ou ele paga a pena dele, ou então mata logo, né? Então o que acontece? O criminoso, a pessoa que está sendo acusada de alguma coisa, que está preso,
esse cara é tratado como lixo. Então Paulo, de uma maneira muito inteligente, coloca as palavras aqui. Ele fala, não, eu quero que vocês fossem como eu sou, menos essas cadeias aqui. Tipo, vocês são bons demais para estarem aqui no meu lugar, né? Paulo sabe falar, né, gente? Verso 30. E dizendo ele isto, se levantou o rei, o governador, Berenice, a Berenice está lá, gente, acompanhando tudo. E os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Então Paulo consegue agora, através de tudo isso que aconteceu, convencer não apenas o rei, o governador, e também a Berenice que está lá de alegre, né, porque ela está junto com o rei Agripa, e também todo o conselho que ajuda o Festo a governar, de que na verdade não há uma acusação que faça sentido. Então Paulo, no rigor da lei, mais uma vez escapou de ser acusado, como aconteceu em todas as outras vezes que a gente leu aqui no livro de Atos. Qual que é o problema? O problema jurídico é que para ele conseguir ter esse julgamento, ele teve que invocar a cidadania romana dele. E agora, meus irmãos, isso tem que ser levado para Roma, que é como termina o verso 32. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se esse homem, se não houver apelado para César. Então, gente, é o caminho que Deus preparou. Se ele não apela para César, ele não teria esse terceiro julgamento. Ele seria levado para Jerusalém e seria julgado por um tribunal do Sinédrio. Aí era fria. Eles iam matar ele numa emboscada, como a gente já viu, que era o que os judeus estavam armando. Então, não tinha como Paulo se submeter a isso. Agora, apelar a César faz com que ele não termine a sua jornada, mesmo não tendo provas conclusivas. Para a gente encerrar aqui, meus irmãos, alguns comentaristas enfatizaram uma ideia interessante. Quando Paulo, no próximo capítulo agora, vai ser conduzido para Roma, junto do prisioneiro, vai então esse documento com as acusações, com o processo, que então vai ser julgado lá, com o testemunho de quem tem que testemunhar, tal, porque não vai deslocar todo mundo lá para Roma. Então agora vai tudo por escrito e então lá vai ser apresentado. É muito provável que, como quem redigiu esse negócio aqui foi o rei Agripa, e pela fala dele no último versículo, que esta carta de acusação que acompanha Paulo na viagem não seja uma carta desfavorável, mas que seja uma carta até favorável, dizendo assim, olha, como ele apelou, nós temos que mandar ele aí, mas eu não vejo culpa nele. É muito provável, porque às vezes a gente fica achando que depois, quando Paulo vai preso e vai toda nessa jornada, né, que o cara está indo para a morte, e ele ainda não está indo para a morte. Ele está sendo conduzido por um processo. E quem já leu até o final sabe que Paulo, quando chega em Roma, ainda vai ter alguns anos de vida. Ele vai ter anos, inclusive, em liberdade. Depois ele vai preso de novo, porque o imperador, que a gente já comentou que já é o mesmo, que é o Nero, ele já é o imperador, né, faz aquela bagunça toda de colocar fogo na cidade de Roma e botar isso na conta dos cristãos. Mas aí já é história, já transcende aquilo que está escrito no livro de Atos. Beleza, meus irmãos? É isso daí. Semana que vem, saímos, graças a Deus, já desse julgamento. Então, mais 2 semanas, nós vamos terminar o livro de Atos, tá? E aí depois nós vamos dar férias do culto, viu, irmãos? Nós vamos parar esse ano. Então, mais 2 semanas, se Deus quiser, a gente acaba. Porque o capítulo 27, ele é um pouquinho mais extenso, mas depois o 28 é mais curtinho. Eu creio que dá para acabar tranquilamente. Beleza? Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de meditarmos na sua palavra, que o Senhor nos dê um coração com ânimo sempre coerente, um ânimo sempre cheio de vigor, algo que faça com que a gente saiba, Senhor Deus, que nada fugiu do controle do Senhor. A história da tua igreja, das perseguições, das prisões, de todas as coisas que aconteceram com estes homens e mulheres levantados pelo Senhor no primeiro século, é uma história às vezes tão marcada por dificuldades, e a verdade é que na nossa jornada diária, nas dificuldades mais banais, as coisas mais ordinárias, às vezes a gente fica sofrendo num nível que realmente não faz sentido, porque de tudo, Senhor, nós estamos vivos, de tudo, o Senhor tem provido pão
nas nossas mesas. Então que o Senhor nos dê um coração grato, um coração que nos faça enxergar as circunstâncias da nossa vida, por mais que hajam adversidades, com um olhar de esperança, sabendo que a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.